Maior, do latim maggiore, adjetivo, que excede o outro em tamanho, espaço, intensidade, duração, grandeza, número, importância e etc. Máximo, superior. Eu tenho a honra de estar aqui com o ímpar, um grande publicitário, Alexandre Amaral, que vai nos falar tudo sobre grandes ideias, grandes criações na publicidade. Alexandre, obrigado por receber o programa Circulando aqui na agência Ivo Amaral para falar tudo sobre grandes ideias, grandes criações no ramo da publicidade. Keila, fica à vontade para perguntar o que quiser, como quiser, sobre o que quiser. A gente se encontra muito mais na noite, muito mais em festas, mas é muito bom a gente estar aqui trabalhando durante o dia e poder trocar ideias. Alexandre, fale aqui para os telespectadores do Circulando, eu tenho certeza que tem curiosidade em saber como se faz para criar uma boa campanha publicitária e ter uma boa ideia. Keila, basicamente qualquer campanha publicitária, qualquer grande ideia, ela vem baseada num problema. Um problema, numa necessidade, em qualquer ação que a gente tenha para desenvolver para o cliente. Qualquer grande ideia ela só vai funcionar se ela vier trazendo uma grande solução. Não existe grande ideia aleatória. Existem grandes soluções que a gente traz em comunicação. E é a partir daí que vem essas grandes ideias. E normalmente uma grande ideia, uma grande sacada, ela costuma ser muito simples, objetiva e direta. E ela só é uma grande ideia, uma grande sacada, que só é direta e objetiva quando ela resolve o problema. E ela só resolve o problema quando ela traz a solução. Seja traduzindo isso em vendas diretas, seja isso traduzindo isso na divulgação, na imagem, na melhoria da imagem de qualquer produto ou empresa. Grande Alexandre, mas onde vem essa grande ideia, uma campanha publicitária assim de um grande boom? Ela vem, principalmente, ela só pode estar baseada numa grande ideia, num grande produto, numa grande empresa. Não vai ter publicidade nenhuma no mundo que vai conseguir vender algo que não preste, que não funcione ou que não tenha nenhum efeito fundamental de importância na vida das pessoas. A gente tem a sorte de ter aqui, de trabalhar com grandes empresas, que têm grandes produtos, que têm grandes marcas. Isso facilita muito o nosso trabalho. Sem um grande produto, não há uma grande campanha. Alexandre, como é que anda a autoestima da publicidade no Pará? Eu acho que é muito boa. Eu acho que a gente trabalha muito bem, a gente tem grandes criações. Quando a gente viaja para praças similares, como ao Pará, você vai ver que você tem um nível de criação publicitária talvez um pouquinho deficitário em relação ao nosso. A gente tem grandes publicitários aqui, a gente tem grandes empresas. Eu acho que talvez o que falte um pouquinho para cá seja haver um respeito maior não entre o mercado e as agências de publicidade, talvez entre as próprias agências de publicidade. Nessa competição, elas às vezes acabam extrapolando em alguns pontos. Eu acho que esse é o grande defeito que a gente tem aqui. Dentro de uma campanha bem criada, bem elaborada, qual o ponto fundamental para atrair o consumidor hoje em dia? É você ter de novo um grande produto, uma grande oferta e um diferencial para anunciar. Não adianta a gente ter que seria uma grande ideia se a gente não tem o que vender, se a gente não tem um diferencial dentro desse produto para vender. Isso a campanha publicitária faz. Nosso papel é levar o consumidor até a loja, é levar o consumidor a reconhecer uma marca. Agora, a outra parte, se vai vender lá dentro da loja, se vai funcionar ou não, você tem que ter gente que trabalhe direito lá. Você tem que ter grandes vendedores, você tem que ter um trabalho de ponto de venda legal. São coisas que trabalham juntas, que funcionam juntas. Nenhuma campanha publicitária vai ser sucesso sem um grande parceiro. Você como publicitário de visão, diga-se de passagem, qual o pior erro que uma campanha publicitária pode cometer? Keila, sem dúvida, vender o que não tem para vender. Prometer o que não pode cumprir. Criar uma imagem falsa de algo que não vai suprir a necessidade, não vai conquistar o cliente. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Jamais cair num erro de você anunciar algo que não existe, você criar uma expectativa que não pode ser cumprida, isso é terrível. Isso derruba qualquer produto, qualquer empresa. Grande Alexandre, qual comercial produzido aqui na agência que marcou a sua trajetória de publicitário? Keila, não vejo um comercial específico, eu não consigo ver isso. Eu acho que o último comercial que a gente faz é sempre mais gostoso de ser feito. É muito bacana lembrar do que a gente já fez no passado, de todo o trabalho que a agência tem. Logicamente, tem alguns clientes que estão aqui desde o começo da agência, que eu também era muito pequeno, também não vivenciei, não pude viver isso, participar dessas criações.
Mas é legal a gente ver que sempre o último trabalho deixa uma marca muito bacana na gente. E a gente procura sempre superar, fazer um trabalho ainda melhor no próximo que vai fazer. Tem alguns comerciais, logicamente, que entraram meio para a história da agência, meio para a história da propaganda paraense. Tem um cliente em particular que tem uma visibilidade enorme, como a Big Ben, que é um cliente que está conosco desde o primeiro dia, desde que começou com a primeira loja. Hoje já tem são mais de 130 lojas espalhadas pelo Pará, Maranhão, Piauí, Recife. E tem muita coisa. A gente criou muita coisa legal para a Big Ben. A gente vivenciou esse trabalho da Big Ben desde que a gente trabalhava somente preço e depois passamos a trabalhar conceitualmente sobre como vender saúde, como viver com saúde. Tem um dos desses comerciais que marcou bastante, que era um jingle de 1 minuto, né? Que falava que quero te ver Big Ben, quero te ver Big Ben de saúde. E mostrava a cidade e valorizava as farmácias, mostrando todos os pontos que a Big Ben estava na cidade de Belém. Isso é um comercial muito legal. Então talvez não seja o que mais tenha marcado, como todos. Mas esse é um comercial que marcou muito a agência e deu um tratamento completamente diferente ao ramo que trabalhava muito voltado para o problema, muito voltado para a doença. E a gente começou a vender muito mais alto astral, que é muito a cara da Big Ben. O amarelo veio iluminar nossa cidade, nosso coração. Big Ben, Big Ben, Big Ben, meu bem. Big Ben, Big Ben, pra você também. Alexandre, eu quero que você dê aqui um conselho para os jovens publicitários que de repente estão começando na área da publicidade hoje em dia, que estão acabando a publicidade hoje em dia. Qual o seu conselho para um publicitário que queira almejar essa trajetória? Eu acho que basicamente é entender que publicitário não é nenhum mágico, não é nenhum artista, não é nenhum grande criador, não é um grande sucesso, não é nada disso. O publicitário é um vendedor, precisa saber, precisa trabalhar muito, precisa batalhar muito, precisa ir atrás de informação, precisa escutar seus clientes, precisa saber que ele é uma parte de um processo, que ele não é a maior importância de um sucesso de uma empresa, não é o publicitário. Quem faz o sucesso de uma empresa, quem faz o sucesso de um produto, é uma grama de trabalho, uma grama de pessoas que tem enorme. E o publicitário é uma pequena parte disso. E tem muita gente que está entrando nesse meio, que quer entrar no publicitário, achando que ele vai ser um grande artista, que ele vai ser o criador, que ele vai ser algo extraordinário. Não é. Nós somos nada mais do que vendedores. Só que nós usamos outro meio, nós usamos o meio da comunicação para vender. Nós temos que vender isso em meio impresso, temos que vender isso no meio eletrônico e temos que saber como vender. Então, para a gente ser um grande publicitário, para você fazer sucesso nessa carreira, você tem que saber escutar para depois poder produzir. Alexandre, queria agradecer por essa entrevista fantástica aqui para o programa Circulando, falando tudo sobre a trajetória da publicidade, sobre grandes ideias, como fazê-las, como criá-las. Mais uma vez, obrigado por essa fantástica e espetacular entrevista aqui para o programa Circulando e para os telespectadores do Circulando. Fica à vontade, foi um prazer imenso ter você aqui. Muito bom, a gente pode bater papo quantas vezes você quiser, não só aqui como na noite também. Claro. Inclusive eu chamo você, telespectador do Circulando, para dar uma passadinha no Leblon, que é um lounge maravilhoso, um lounge maravilhoso do grande publicitário Alexandre Amaral. Ele fica na Quintino, entre Conselheiro e Mundurucus. Eu assino e eu indico você para dar uma passadinha lá.